Boa noite, caros alunos de Administração da Qualidade. Espero que todos estejam bem. Espero que todos também estejam se cuidando aí com a questão do coronavírus, com o uso da máscara, a prática das etiquetas aí de higiene e principalmente com o distanciamento social, como forma de minimizarmos aí a disseminação do vírus. Como vocês sabem, nós estamos num processo aí inicial aqui no Rio Grande do Sul. Espera-se o pico nos próximos meses com o avanço do inverno. Então é muito importante aí nós nos mantermos firmes e consolidar o excelente trabalho que está sendo feito pelos nossos governantes e pelo povo gaúcho. Mantendo as estatísticas, apesar de tristes, né, ainda bem melhores do que se previa e melhores do que as estatísticas em outros países, em outros estados aí do Brasil. Então isso tem muito a ver com a nossa responsabilidade enquanto cidadãos de nos proteger e proteger nossos familiares e as pessoas que estão no nosso convívio. Vocês observaram o decreto do governador, ele fala na abertura das faculdades, das aulas aí lá para o final de junho, começo de julho. Então, vamos avançar bem aí dentro do semestre com as aulas online. E já aproveito a oportunidade para solicitar que vocês façam as atividades que estão propostas no Moodle, porque as avaliações serão dessa forma também. A primeira avaliação vai ser uma construção aí de todas as atividades que vocês fizeram e participaram ao longo do semestre, e a segunda avaliação ainda estamos pensando, mas provavelmente vai ter que ser online também. Independente da data, se está atrasado, se não está atrasado, se a tarefa está fechada já para postar no Moodle, me façam as tarefas, me enviem por e-mail que eu já atualizo lá o nosso controle das atividades, ok? Interessante que vocês aproveitem a cadeira, aproveitem esse semestre, aproveitem a unidade curricular, e para o aproveitamento não tem outra alternativa a não ser acompanhar os materiais postados e realizar as tarefas. Hoje nós vamos falar sobre as ferramentas da qualidade, vamos dar andamento. Nós já introduzimos de uma forma bem sucinta, iniciamos com o PDCA, que não é uma ferramenta, é um método de resolução de problemas, um método para melhoria contínua, um método para padronização de processos. E hoje nós vamos começar a falar numa série de apresentações sobre as ferramentas, especificamente sobre as ferramentas básicas da qualidade. Se depois se der tempo, a gente entra nas ferramentas mais complexas, mas me darei muito por satisfeito se vocês tiverem um bom entendimento do uso e da prática das ferramentas, as ferramentas básicas da qualidade. Nós vamos começar pela primeira ferramenta, que é a folha de verificação, que, como o conceito fala, a teoria fala, é uma das primeiras etapas a ser realizada, com o objetivo de identificar a intensidade do problema. O que é a intensidade do problema? É quanto ele ocorre, qual a frequência, quantas vezes ele acontece. Então esse é o principal objetivo da folha de verificação, é identificar qual a verdadeira ocorrência de uma determinada causa que vai levar a um problema, a um efeito indesejado. A gente já viu que o problema é um defeito, né? Um defeito indesejado dentro do nosso processo. Um efeito indesejado dentro do nosso processo. Esse efeito indesejado, que nós chamamos de problema, ele pode ser gerado por várias causas. E a folha de verificação, ela nos proporciona descobrir qual a causa de maior intensidade que está gerando aquele efeito indesejado no nosso processo. Então ela documenta dados
para depois nós podermos avaliar esses dados e tirar conclusões e planos de ação para mitigar essas causas e eliminar esse efeito indesejado, certo? Por isso que é importante a folha de verificação realmente conter aqueles dados importantes para uma posterior análise. No momento que eu estou coletando os dados na folha de verificação, não é momento de análise, é momento de fazer uma coleta bem feita de dados. Após esses dados serão analisados por diversas ferramentas, uma tabela de Excel, um gráfico de Pareto, uma técnica estatística, num gráfico de dispersão, enfim, tem várias ferramentas, nós vamos aprender algumas de análise dos dados. Mas, nesse primeiro momento, a folha de verificação é apenas um instrumento de coleta dos dados, para nós identificarmos quais as causas mais relevantes nesse efeito indesejado que nós estamos tendo dentro do processo. Esse efeito indesejado pode ser N efeitos, né? Pode ser um custo que está mais alto, pode ser um tempo de tarefa que está mais longo, pode ser um uso de mão de obra excessivo, pode ser um defeito mesmo no produto ou no serviço, pode ser reclamações de clientes, enfim, tudo aquilo que não está desenhado como ok no nosso processo, tudo aquilo que foge da normalidade do processo. Então, nós fizemos uma folha para levantar esses dados, ok? Aqui eu falo um pouco do PDCA, que é o nosso, vamos chamar assim, nosso método pilar para a resolução de problemas e para alavancar melhorias e para padronizar processos. Lá no Plan, na primeira etapa do PDCA, ele fala, etapa 1, identificação do problema. Para identificarmos um problema e quantificarmos a frequência com que ele ocorre, são necessários dados confiáveis. Faltou um que aqui. Para identificarmos a frequência e quantificarmos a intensidade, nós temos que ter dados confiáveis. Os dados, aqui coloquei uma matriz resumo do Davenport e Prusak, que são referências aí na gestão do conhecimento, onde ele fala, nos mostra que os dados é a matéria-prima da informação. Os dados é a primeira etapa para nós gerarmos conhecimento. A partir dos dados, nós conseguimos contextualizar esses dados, dar relevância e propósito, fazer análise dos dados, e a partir dessas informações geradas nesse processo, nós conseguimos, por reflexão, síntese e contextualização, gerar conhecimento. Então, se nós tivermos dados errados, nós vamos ter informações erradas e gerar um conhecimento não apropriado para aquela situação. Vai gerar uma confusão, vai gerar atraso na solução do problema. Sempre quando nós temos dados errados, nós temos perda de tempo. Nós desenvolvemos todo o pensamento sistêmico em cima de dados errados e chegamos no final à conclusão que tudo aquilo que nós fizemos foi em vão, porque a nossa base, a nossa matéria-prima estava errada. E a folha de verificação nos ajuda a termos dados mais confiáveis, mais corretos do seu registro. Eu sempre cito na questão dos dados, né, um case de uma transportadora, onde o principal problema que vinha dos clientes, a principal reclamação era atrasos na entrega. E o gerente da transportadora foi lá pedir para o dono para comprar mais 10 cavalinhos, mais 10 caminhões. E prometeu para o diretor que com esses 10 caminhões, a transportadora tinha 100 caminhões, com esses 10 caminhões ia zerar os atrasos. O diretor não deu a resposta, falou que ia analisar e, passado um tempo, ele foi dar uma volta na transportadora. Foi lá na doca conversar com os funcionários que carregavam as carretas, perguntar como é que estava o processo, ouviu a seguinte reclamação,
que não havia um sistema de carregamento, que muitas vezes eles haviam já carregado a carreta e vinha uma carga crítica para ser entregue no meio daquele caminhão, e eles tinham que retirar toda a carga para colocar aquela carga que veio de última hora. Outra situação que acontecia, muitas vezes ficavam com os caminhões de porta aberta esperando a programação de carregamento. Às vezes demorava 1 hora, 2 horas para o pessoal do planejamento passar a programação de como carregar a carreta. E, enfim, agradeceu e foi lá na portaria conversar com o pessoal que fazia o controle da saída dos caminhões. Aí o pessoal também reclamou para o diretor que muitas vezes a carreta estava pronta, carregada, e havia demora para a emissão da nota fiscal. Falou que muitas vezes era normal atrasos de 2, 3 horas esperando a nota fiscal. Aí foi falar com os motoristas relataram que por vezes os caminhões quebravam na estrada por problemas simples, desde um pneu até problemas mecânicos de fácil resolução, e o socorro demorava meio-dia, 1 dia, 2 dias até para fazer o socorro dos caminhões na estrada, e que o índice de quebra dos caminhões era muito grande por falta de manutenção. Aí agradeceu aos motoristas e foi lá no setor de manutenção. Conversando com o pessoal de manutenção, ele viu que não havia uma manutenção preventiva dos caminhões. Os caminhões só entravam na oficina quando estavam quebrados. Não havia um sistema de prevenir, de manutenção preventiva para o caminhão não quebrar durante as viagens. Então, resumo da ópera. Ele demitiu o gerente, implantou uma série de melhorias no seu processo, contratou outro gerente que implementou uma série de melhorias no seu processo, e das 100 carretas que ele tinha rodando, ele conseguiu rodar com 80, 20 carretas estavam sempre na manutenção preventiva e os atrasos caíram para praticamente zero. Então, o antigo gerente, ele trabalhou em cima de dados errados. Ele não fez o brainstorming com as pessoas envolvidas nos diferentes processos para levantar realmente qual a causa raiz dos atrasos. Ele simplesmente usou um cálculo matemático, os atrasos representam 10% das reclamações. Se eu comprar mais 10 carretas em cima de 100, eu resolvo os problemas. Não é assim que acontece. Quando nós formos resolver problemas, nós temos que levantar dados fidedignos, confiáveis, para depois nós fazermos as análises dos dados e só assim tomarmos decisões e planos de ações que realmente vão resolver o problema. Imagina se o diretor não tivesse feito esse Gemba, essa caminhada no processo. Ele ia comprar 10 carretas e ia continuar com o mesmo problema de atraso, porque o problema não era a quantidade de caminhões, o problema estava dentro dos processos de gestão do processo logístico da empresa, desde a montagem da carga na carreta até a questão de uma manutenção mais efetiva dos caminhões. Então, para vocês verem a importância de se trabalhar com dados corretos, ok? Uma folha de verificação deve conter todos os dados necessários. Por exemplo, se a empresa roda em 2 turnos, eu tenho que ter na folha de verificação o turno que ocorreu o problema, porque senão depois eu não sei se foi no primeiro, se foi no segundo, se foi com o operador A, se foi com o operador B, se foi no equipamento número tal. Então eu tenho que ter todos os dados que eu preciso para fazer as posteriores análises, tá? Mas também eu não posso carregar muito a folha. Lembre-se que são funcionários que têm diversas atividades para realizar. Preencher a folha de verificação é apenas mais uma das atividades que ele tem que fazer no dia a dia. Então, se a folha de verificação não for amistosa, for muito complexa, acaba que o funcionário acaba não preenchendo de maneira errada a folha. Então, ela tem que ser eficiente, mas porém ela tem que ser simples, de fácil preenchimento, tem que ser amistosa. E é um documento vivo.
Sempre que houver necessidade de eu alterar a folha, porque houve uma mudança no processo, ou porque eu detectei algo relevante que eu não estou anotando, eu posso alterá-la. Sempre que eu faço alteração, eu devo treinar as pessoas de como vai ser o preenchimento da folha de verificação. Outra coisa importante, as pessoas que preenchem a folha devem saber da importância daquilo que elas estão colocando na folha de verificação. E nós, como líderes, como gestores, esporadicamente nós temos que ir lá conversar com as pessoas e pedir para ver a folha, pedir se elas têm alguma dificuldade no preenchimento, para as pessoas notarem que aquilo é importante para a empresa. Se ninguém vai lá conversar com ele, se as folhas de verificação ficam lá jogadas no equipamento, ninguém recolhe, ele começa a achar que aquilo não tem importância e começa a preencher de qualquer jeito. Então é muito importante que as pessoas envolvidas nesse processo de levantar dados saibam a importância que tem os dados que elas estão levantando e para que eles serão utilizados, com qual propósito. Tá? Então a folha de verificação é a mais simples das ferramentas da qualidade, porém ela é fundamental para a qualidade dos planos de ação e das ações futuras que nós iremos desenvolver com esses dados. Então aqui alguns passos, né, para a criação de uma folha de verificação. Ela começa aí com as respostas das questões básicas, né? Quais dados que eu preciso ter na folha? Por qual ótica eu devo analisar esses dados? É pelos fatores numéricos, é pelo comprimento, é pelo peso, enfim. Como vão ser registrados esses dados? Quem irá realizar as coletas? Quem vai realizar o levantamento dos dados? Essa pessoa está preparada, está treinada? Depois de resolvido essas questões, respondidas essas questões, eu monto a lista com os campos para serem preenchidos, elaboro uma folha autoexplicativa para o preenchimento. Então, se eu vou treinar as pessoas como preencher a folha, eu tenho que ter no mínimo um roteiro para treinar. Meu amigo, primeira coisa que tu faz, preenche o teu nome. Segunda coisa, a data e o horário. Terceira situação, preenche isso, preenche dessa forma. Qualquer dúvida, procura o fulano de tal. Então eu monto uma folha autoexplicativa de como preenche a folha de verificação. Conscientizo para a coleta, aquilo que eu vinha falando. As pessoas que preenchem as folhas devem estar conscientes da importância do papel delas na melhoria dos processos. E à medida que os processos forem melhorando com esses dados que elas estão nos fornecendo, nós temos que dar um feedback para elas. Está diminuindo os atrasos das encomendas, nós estamos carregando os caminhões com mais eficiência, montamos um plano de manutenção preventiva eficaz, a quebra de carreta está diminuindo, mostrar os gráficos para as pessoas se envolverem nesse processo, se engajarem. Lembre lá do TQC, uma equipe vitoriosa é uma equipe bem formada e engajada na solução dos problemas do dia a dia. O case lá da catedral, elas não estão quebrando pedras, elas estão construindo uma catedral. Executo, boto rodar, faço um pré-teste, ver se tudo foi contemplado na folha, se as pessoas entenderam, e parto para fazer as coletas dos dados, ok? Exemplos de dados que eu posso coletar uma folha de verificação. A data, o turno, quem é o responsável pela informação, qual o horário que aconteceu, o evento que ele está anotando, em qual equipamento ele está trabalhando, qual o defeito que está acontecendo, quanto tempo está durando a operação, qual a medida que tem aquela peça, comprimento, peso, altura, qual as quantidades que foram analisadas, qual o número do lote, em que setor, em que departamento, enfim, todas as informações que forem relevantes e apenas as que forem relevantes. Aquelas que eu não vou utilizar no levantamento de dados, eu não coloco na folha de verificação para não poluir. Aqui um exemplo, né, de uma empresa de entrega de eletrodomésticos.
sobre as reclamações dos clientes. Então, na segunda-feira, 27 reclamações, na terça, 7, na quarta, 11, na quinta e na sexta, 29 e 21. Né? As reclamações mais importantes, atraso na entrega, a embalagem não estava de acordo, o atendimento não foi o mais cortês, sujeira no produto, riscos no produto e produtos quebrados. Então, nesse caso aqui, uma folha bem simples, né? Levantando quais os dias com as maiores ocorrências e quais as maiores ocorrências. Então, a reclamação do cliente, ela é o nosso problema, tá? E aqui as causas que ocasionam esse efeito indesejado no meu processo de entrega. Eu tenho um processo de entrega do produto e estou tendo um efeito indesejado, clientes reclamando. Quais as causas? As causas estão aqui, ok? Bom, feita a folha de verificação, quais os próximos passos? Nós temos que utilizar uma ferramenta para analisar os dados, ok? Então, o intuito desse bate-papo é nós irmos até aqui, até a folha de verificação. Depois nós vamos ver quais as ferramentas nós vamos utilizar para análise dos dados que foram levantados nas folhas de verificação. Como exercício, como desafio, eu deixei aqui uma atividade que eu vou postar no Moodle para vocês realizarem. Então, eu tenho uma empresa, a Freezer, é uma empresa que fabrica alimentos congelados, muito em voga aí nos tempos de pandemia, né? E ela está trabalhando em 3 turnos, de segunda a sexta, durante os 5 dias úteis da semana. Sábado e domingo ela não trabalha. E ela está com um efeito indesejado, ela está com um rejeito muito alto na sua produção. Reuniu seus funcionários, fez um brainstorming, que é outra ferramenta da qualidade, que nós já vimos um pouco sobre ela, aquela reunião com as pessoas que podem contribuir com a solução de um problema, uma reunião sem filtro, onde o principal não é analisar as ideias, os comentários, e sim a recolher todas essas ideias, anotar todas essas ideias para um posterior filtro, uma posterior análise. Então, por meio desse brainstorming, os funcionários da Freezer identificaram 10 causas que estão gerando refugos na produção. Porém, eles não sabem ainda avaliar de maneira assertiva qual das 10 causas ou quais das 10 causas estão realmente impactando mais, aquelas com maior intensidade, com maior ocorrência, com maior frequência. Para isso, então, eles querem a nossa ajuda para montar uma folha de verificação. Os 10 problemas que eles levantaram, embalagem danificada, a embalagem com peso excessivo, por exemplo, uma lasanha congelada de 1 kg está com 1,5 kg, ou o contrário, uma lasanha de 1 kg está com 800 gramas. Erro no preparo do produto, então ficou com sabor não adequado. Prazo de validade vencido, o produto que era para ficar 2 meses no máximo nos freezers para ser mandado para os clientes, está com mais tempo, né? Contaminantes no produto, embalagem errada, a lasanha é de frango e a embalagem foi lasanha de carne. Falha no congelamento, então o produto não está congelado totalmente, ele está comprometido a sua qualidade. Pedidos trocados, então chega no cliente um pedido diferente daquele que ele fez, e as outras falhas menores ele agruparam em outros. Tá? Então eles querem fazer um levantamento por meio de uma folha de verificação para entender qual a frequência, qual a intensidade desses 10 modos de falha. Então lembre-se que a folha de verificação deve conter todos os dados relevantes para as posteriores análises, mas somente os necessários para facilitar o preenchimento e a posterior aqui faltou análise. É bom que o professor já vai corrigindo ao vivo, né? Análise. Certo? Isso vem de encontro àquilo que eu conversei antes com vocês. Não adianta nós fazer uma folha de verificação extremamente complexa, com N coisas, N campos para serem preenchidos, e o operador não vai preencher, a pessoa não vai preencher com a qualidade que precisa. Então, coloque todas as informações necessárias, mas somente as necessárias. Utilize para a criação da folha o Excel, pode ser o Word, aqui tem uma
uma ferramentinha aqui de inserir tabelas, né? Você pode inserir as tabelas usando o Word. E se quiser fazer na mão, não tem problema. Pega uma folha A4, né? Utiliza régua e caneta e monta a sua folha de verificação. Quem fizer no Excel ou no Word, posta o arquivo no Moodle. Quem fizer com a folha A4 utilizando régua e caneta, bate uma foto e posta no Moodle ou no e-mail. Ok? Então, nas próximas aulas nós vamos trabalhar com as ferramentas básicas da qualidade. São 7 ferramentas. Começamos hoje com a folha de verificação. Em seguida, nós vamos trabalhar mais com o Pareto, que nós também vimos nas aulas anteriores, que é uma ferramenta de priorização, onde, por exemplo, aqui em todos esses problemas, nós vamos ter 2 ou 3. Pareto fala do 80-20. Então, se Vilfredo Pareto estiver correto, das 10 falhas, dos 10 modos de falhas, tem 2 que vão representar 80% dos rejeitos da empresa. É a lei 80-20. 80% dos rejeitos estão em 20% das causas. 80% dos gastos estão em 20% das contas. 80% do faturamento de uma empresa está em 20% dos seus clientes. 80% da folha de pagamento de uma empresa está em 20% dos seus funcionários. Então essa é a lei de Vilfredo Pareto, um economista italiano que percebeu essa relação quando ele analisou que 80% da riqueza de Veneza estava em 20%, concentrado em 20% das pessoas, certo? E essa ferramenta foi levada para o Japão por Deming e Jurano pós-guerra, como nós vimos no TQC, e ela foi de extrema utilidade para direcionar as ações. Se eu tenho 10 causas, dessas 10 causas, 8 são triviais e 2 são fundamentais para o sucesso da organização. As triviais são importantes também, mas primeiro vou resolver aquelas 2 causas que estão impactando em 80% dos rejeitos. Então, nesse momento, não é momento de análise, é o momento de construção de uma folha de verificação na qual eu consiga extrair os dados necessários, e na próxima apresentação a gente já começa a falar das ferramentas de análise de dados. Ok? Obrigado!